Bom dia, meus amores. Semana 23 batendo aí na sua porta. Hoje nós vamos começar uma nova semana. Hoje, dia 21 de setembro. Olha só, a nossa primeira aula hoje foi sobre uma atividade avaliativa que eu espero que vocês já tenham feito. Quem não fez, vai fazer. Combinado? Então, lá na página 32 de português, nós vamos ver os sons nasais, o som que sai, que são pelo nariz. Como assim, Pro? Eu falo pelo nariz? Não, o som é emitido pelo nariz. São palavrinhas que possuem tio, M e N, nós vamos ver isso. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Tá vendo que nós temos um recurso multimídia? Pois bem, se você entrar lá no Piaget Mais Digital, que a Pro já explicou, a Pro Edilma também já explicou, nos objetos educacionais, você vai clicar, vai buscar lá, terceiro ano, vamos lá, terceiro ano, vai colocar disciplina de português e vai buscar. Tá? Vai aparecer diversos joguinhos e nós vamos ter esse aqui, ó, joguinhos com sons nasais. Clica, ele vai carregar e você vai começar o joguinho. Como que é este joguinho? Eu vou explicar. Ele é muito legal. Então você vai ter o vilão e o mocinho. E aí a gente você vai ler as instruções, mas eu vou te explicar. Vai aparecer o vilão e o mocinho, que é o nosso amigo Urbano. E a gente tem que descobrir palavras que tenham M e N, certo? E olha, o tempo está acabando. Se chegar aqui, a gente perde uma vida. Qual é o contrário de mal? É bem. Escrevi, confirmei, o Urbano ganhou e ele vai jogar o seu tiro no inimigo. E assim vocês vão jogando até você encontrar o final desse jogo. Ele é muito legal, ele é muito divertido, então fica a dica para você participar jogando este joguinho aí dos sons nasais com tio M e N. Então, vocês já fizeram um folheto sobre o Zika, né? Vocês fizeram, no Autor é Você, um folheto sobre a Zika. Olha só o folheto que o Massaro terminou. Então, o Massaro finalmente, com seus amigos, terminaram um folheto. Olha como que ficou. No combate à Zika, ninguém pode ficar parado, muito menos a água. Olha só, a água não pode ficar parada, porque se a água ficar parada, o mosquito vem, põe os ovinhos lá e aí vai ter uma infestação de mosquitos da dengue, certo? Da Zika. Então, ele colocou algumas imagens e o que precisa se fazer. E no final ele colocou: combate o mosquito transmissor da doença, é um dever de todos. E o desenho do mosquito com proibido mosquito. E você teria que fazer o de vocês, combinado? Então, com base neste folheto, você vai ler cada uma das dicas acima e vai colocar quais são as que a sua família põe em prática. Você pode numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui colocar só os números referente aos desenhos. Tudo bem? No exercício número 2, nós temos lá para a gente observar o que está lá no começo, ó. No combate à Zika, ninguém pode ficar parado. E ele pede para a gente ler essas duas palavrinhas que estão em verde. Tape o nariz e repita a leitura, ó. Se eu falasse combate e ninguém. Combate, ninguém. Deu para entender? A pronúncia dessas palavras foi igual nas duas leituras? Você vai tapar o seu nariz e vai repetir a leitura.
Qual das leituras que você fez corresponde à pronúncia correta dessas palavras? A primeira ou a segunda? Quando você fala combate, ninguém. qual será? É muito estranho, né? Depois, o que você deverá fazer? Você vai separar as palavrinhas combate e ninguém, certo? As sílabas que você pintou terminaram com quais letras? Ó, separe abaixo as palavras em sílabas e pinte as sílabas que tiveram a pronúncia alterada. Quando a gente fala Combate, combate. qual que foi a sílaba que teve uma alteração? Você vai pintar. Qual foi a sílaba que teve uma alteração no ninguém? Ninguém. Você vai pintar a sílaba. Então, a nossa amiga Anitta, ela dá uma dica. O que é um som nasal? É aquele emitido pelo nariz. Toda vez que a letrinha M ou a letrinha N aparecem no final de uma sílaba e antes da letrinha M ou da letrinha N aparece uma vogal, nós temos a presença de um som nasal. Certo? É como se eu falasse fundamental. Fundamental. Qual foi a sílaba que teve uma alteração? O fum, porque o U ele está junto com o N. O U antecede o N. Quando eu falo fundamental, ele tem uma alteração. Então, significa que ocorreu um som nasal, houve uma nasalização. E o que vocês irão identificar aqui neste quadro? Todas as palavrinhas que possuem som nasal. Prestem atenção nessa dica que está no quadro e vocês vão circular a palavra inteira que tem som nasal. Aí fala que você aprendeu no segundo ano que o M é usado apenas antes das sílabas P e B. Vou pegar aqui, ó, impedir, ó, o M vem antes do P, certo? Então, eu poderia colocar o M antes do P ou antes do B, no caso de bombom. O M vai vir antes de P e B. Se não tiver P e B, eu vou sempre utilizar a letrinha N, a consoante N. Então, para a gente verificar se você realmente sabe escrever as palavrinhas que tem MN, você vai completar todas as palavrinhas que nós temos na página 33. E para a gente finalizar as lições de hoje, nós temos a página 34. Mas não são apenas o M e o N que podem mudar o som das vogais. Para comprovar, pronuncie as palavras a seguir e depois tape o nariz novamente e volte a lê-las em voz alta. Pãozinho, espantalho. Vamos tentar? Pãozinho, espantalho. E aí? Percebeu? Então, o que você vai fazer agora? Separar as sílabas dessas palavras e pintar a que teve a pronúncia também alterada. E será que a pronúncia do som nasal dessas palavras foi igual nas duas leituras? E quanto aos sons das sílabas que você tem? E quanto ao som das sílabas que você pintou no item A? Elas são iguais ou são diferentes? Lembra que você pintou as sílabas que houve uma alteração? Então, para finalizar, o som nasal dessas palavras foi representado de forma diferentes na escrita. Vamos identificá-lo. Na palavra pãozinho, o som nasal foi representado pelo tio ou pelo N? Pãozinho. E aí? Já em espantalho, é a letra tio ou a letra N que é responsável pela nasalização?
Já temos a dica até na escrita. Então, a Marina também fala para você, hein? Olha só, criançada, atenção, galera. Você aprendeu no segundo ano que o tio é usado para representar o som nasal das vogais A e O. Então, quando eu falo A, O. E se tivesse o tio em cima? Ó, muda, né? A pronúncia. Então, o que vocês vão fazer no exercício 6? Vocês vão voltar lá no folheto da página 32, que a turma da Escola Mundo Mágico fez, e vai sublinhar a palavra que tem tio. Quero ver. Não é tio, irmão do papai e da mamãe, não, hein? É tio com L. Combinado? Prestem atenção. E agora agora que você já sabe reconhecer os sons nasais, pinte a sílaba que apresenta nasalização nas palavras a seguir. Então, vocês vão pintar somente as sílabas. Todas as palavras têm uma sílaba com som nasal, certo? Então, é isso, turminha. A gente fica por aqui na nossa aula de português de hoje. E daqui a pouco a gente volta com a aula de geografia. Até mais!